Hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecimento de transporte eletrônico. O que é o CTE? O conhecimento de transporte eletrônico é um documento que existe com o objetivo de registrar para fins fiscais as prestações de serviço de transporte de cargas realizadas no Brasil. O que preciso para emitir um CTE? É preciso inscrição estadual, credenciamento para emissão de CTE junto ao Cefaz do seu estado, adquirir um certificado digital modelo A1 ou A3 e, por final, adotar um software emissor de CTE. Antes de começar a emitir esse documento, é necessário fazer alguns cadastros e parâmetros iniciais no sistema. Então, a gente precisa fazer o cadastro da empresa ou verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente. Fazer um parâmetro para o CTE, tributação para o CTE e o cadastro geral, ou seja, cadastrar o remetente e o destinatário desse documento. Após fazer todos esses cadastros e parâmetros iniciais, a sua base já vai estar pronta para emitir um conhecimento de transporte eletrônico. Para a gente acessar o sistema da EGS, a gente vai buscar por egssistemas.com.br. Ele vai abrir para a gente aqui na tela inicial do site da EGS, então a gente vai clicar em Acesso Sistema. Clicando aqui, a gente vai ser direcionado para a aba de login, então app.egssistemas.com.br/login. A gente vai receber os nossos dados de login logo após fazer o cadastro da empresa aqui no site da EGS. A gente recebe via e-mail os nossos dados de login, então eu vou informar os meus aqui. Meu login, minha senha e a minha chave de acesso. Então, informando o login, senha e chave de acesso, a gente clica em entrar. Essa é a tela inicial do sistema da EGS, então assim que você faz o login com seus dados de acesso, você é direcionado para essa tela inicial aqui. Logo à nossa esquerda, a gente vai ter esse menu lateral, onde terão algumas configurações, nossos parâmetros e cadastros. Essa configuração ela pode variar dependendo do tipo de plano contratado. Essa maneira que está aparecendo para a gente agora é a configuração do menu de um plano básico. Bom, aqui nós temos alguns menus que foram fixados para facilitar o dia a dia. Então, por ser um emissor de conhecimento de transporte manifesto, estão fixos aqui veículo, seguro, cadastro geral e a emissão dos próprios documentos. Aqui abaixo nós temos esses menus que tem um maisinho do lado, então se a gente clicar aqui, ele vai expandir e mostrar mais algumas opções para a gente. Isso vai funcionar com todos esses que tem o maisinho ao lado, então clicando aqui ele expande e clicando no menos ele vai recolher essas informações. Bom, para a gente favoritar um menu e deixar ele fixo junto com esses outros, é só a gente clicar aqui, por exemplo. Eu quero deixar fixo minha empresa, então passando o mouse aqui em cima, note que ele vai aparecer uma estrelinha. Se eu clicar aqui, ele já vai ali para cima. Para voltar ele onde ele estava, é só clicar na estrelinha novamente que ele vai voltar para cá. Aqui logo acima desse botão de início, a gente tem o campo de pesquisa. Então, se eu precisar de acessar algum menu que eu não estou conseguindo localizar, eu posso digitar aqui, então, por exemplo, minha empresa, o sistema vai me mostrar o caminho. Então, configurações, minha empresa, eu posso acessar por aqui também. Para retirar o filtro, eu clico no X e ele volta na configuração inicial. Aqui acima do campo de pesquisa, a gente vai ter as informações da empresa que a gente está acessando. A EGS é um sistema multi-empresa, então tem possibilidade da gente trabalhar com mais de uma. Eu estou trabalhando agora com a empresa número 1. Então, se eu clicar aqui, ele vai puxar todas as configurações dessa empresa número 1. Se eu fizer isso com as outras, ele vai carregar a base das configurações da outra empresa. Aqui acima ao lado, a gente vai ter um botãozinho para ocultar esses menus laterais. Então, se eu clicar aqui, ele vai expandir a minha tela inicial, vai me deixar a tela de trabalho inteira. Isso vai funcionar em qualquer tela. Então, se eu clicar aqui em emissão, a tela vai ficar cheia. Se eu clicar novamente, ele vai mostrar esse menu lateral. Aqui ao lado dessa opção para recolher o menu, a gente tem a logo da EGS, que vai funcionar também como um botão para ir para a tela inicial. Então, se eu clicar aqui, ele vai retornar para a tela inicial. Aqui acima nós temos mais alguns botões também, começando por sair do sistema. Esse botão de sair do sistema, ele é muito importante porque quando você sai só pelo navegador, o seu usuário ele ainda fica ativo. Então, se outro usuário tentar conectar, ele vai dar limite. Então, sempre sair por esse botão aqui e não só fechando o navegador. Aqui ao lado a gente vai ter a área do cliente.
Nessa área do cliente, a gente consegue acessar aqui a área do cliente, onde eu consigo fazer a contratação de um plano, cancelamento de um plano, gerar um boleto, verificar quantas emissões eu ainda tenho disponível, entre outras informações. Eu vou deixar um link abaixo de um vídeo onde explica detalhe de como funciona essa tela e como vai fazer as operações pelo portal do cliente. Aqui, acessando a área do cliente, a gente tem a opção de alterar senha. Clicando aqui, eu consigo informar a senha atual e alterar para que a gente deseja. Então, feito aqui essa operação, no próximo login eu já posso informar a nova senha para fazer o login no sistema. Aqui ao lado a gente vai ter notificações, então quando tiver alguma notificação do sistema, ele vai ficar com alguma bolinha aqui do lado, informando a quantidade de notificações que eu tenho no sistema. Agora ele está sem nenhuma, então ele vai aparecer para a gente aqui sem notificações. Aqui ao lado de notificações a gente tem o suporte técnico. Através desse botão a gente pode solicitar um especialista. Em caso de dúvidas, em caso de algum erro sistêmico, você pode estar acionando aqui, informando o seu e-mail e iniciando. O especialista vai ser solicitado para dar continuidade no atendimento. Aqui ao lado a gente tem o filtrar por período. Nesse botão a gente consegue filtrar, por exemplo, um cliente que emite documento conosco desde 2019. O filtro está aqui em 2020 para não pesar tanto a empresa, para carregar mais rápido as informações. Ele está ali com as informações do último ano. Então, se eu precisasse ver todas as informações desde o momento que eu comecei a emitir, então eu posso colocar aqui 2019, salvar, que quando eu for na tela de emissão, ele vai aparecer para mim todas as informações que foram emitidas, desde o começo. Bom, esse botão ele pode ser utilizado para você filtrar por semana, por mês ou até mesmo por dia. Então, eu vou deixar aqui em 2020, para ele puxar para mim as informações desde o mês 11 de 2020, que já é o suficiente para a empresa. Bom, feito isso, a gente pode retornar para a tela inicial. Essa foi a apresentação das configurações iniciais da base e como mexer aqui no sistema. Para a gente começar a emissão do CTE, primeiramente a gente tem que dar uma olhadinha nas configurações da empresa e como estão as informações lá. Então, a gente vai acessar o menu Configurações Minha Empresa, selecionar o registro da nossa empresa e editar. Bom, aqui já estão algumas informações. O que a gente precisa preencher aqui é o RNTC. Esse campo ele é obrigatório para os transportadores de carga, então a gente vai colocar aqui esse registro. No caso, eu vou colocar um número fictício aqui, só para a gente simular como é feito esse preenchimento no caso de emissores de CTE. Endereço completo, razão social, CNPJ. Aqui em dados fiscais a gente precisa informar o regime tributário da empresa também, se ela é do regime normal ou se ela é do Simples Nacional. Aqui abaixo tem algumas informações sobre o certificado digital. Então, se ele vai ser o modelo A1 ou o modelo A3. Nesse caso, já foi vinculado aqui o modelo A1. O modelo A3 ele tem um vídeo logo abaixo ensinando como fazer esse vínculo. O A1 é bem mais simples, caso ele não estivesse vinculado aqui, era só a gente clicar no botão que ele estaria aqui para a gente cadastrar um novo certificado, só anexar o certificado e colocar a senha que já estaria tudo vinculado. Então, feito esse preenchimento aqui, informando o RNTC, o regime tributário e vinculando o certificado digital, a gente já pode dar continuidade nos cadastros para a emissão do CTE. Então, a gente vai salvar aqui e já pode dar continuidade nos cadastros. Antes da gente começar a emissão do documento, a gente precisa dar uma olhadinha nos parâmetros do CTE. Então, eu vou vir até a barra de pesquisa e buscar por parâmetros CTE. Aqui o sistema ele já vai me trazer dois parâmetros que já estão prontos, então em ambiente de produção e homologação. É muito importante você saber a diferença entre esses dois ambientes. Homologação ele é um ambiente para teste. Então, todos os documentos que forem autorizados em homologação, eles não vão possuir valor fiscal, não podem ser utilizados em viagem e é passível de multa você sair para viagem com um documento que foi autorizado em homologação, porque não tem validade nenhuma. Aqui no ambiente de produção, devem ser emitidos todos os documentos que vão ter validade fiscal. Então, para fazer teste, para verificar alguns campos, preenchimentos e se o envio está correto, você pode fazer por homologação. Mas para possuir validade e para poder liberar uma viagem, somente pelo ambiente de produção. Então, é esse parâmetro de produção que a gente vai dar uma olhadinha aqui.
A gente vai selecionar e editar ele e conferir os campos que já vieram preenchidos. Então, só confirmar o modelo do CTE, então se ele vai ser CTE 57, que é transporte de cargas, 67, que é de pessoa, GTV ou averbação 94. Então, você seleciona o modelo do CTE que você vai emitir. No nosso caso, é o CTE modelo 57. O ambiente aqui, como eu falei, você pode trocar para homologação. Como já tem um parâmetro para homologação, a gente vai criar como produção. Finalidade do CTE, aqui a gente vai informar se ele é um CTE normal, de complemento, anulação ou substituto. Esse campo ele pode ser alterado dentro do documento, mas se a sua empresa já tem uma finalidade fixa nesse CTE, se ela sempre emite normal ou complemento ou anulação, você pode deixar marcado. Então, eu vou deixar aqui como normal. Tipo de emissão, aqui você vai informar se ele vai ser emitido normal ou em contingência, autorização pelo Rio Grande do Sul, São Paulo. Quando ocorre alguma inconsistência na Cefaz, você tem essa possibilidade de emitir o seu documento em contingência ou autorização por outros estados. Isso você precisa verificar com a sua contabilidade, a possibilidade, quais códigos e o que você precisa para fazer essa emissão em contingência. Nesse caso, eu vou colocar normal, que a gente vai fazer a autorização normal. Contratante, aqui a gente pode informar quem vai ser o contratante do nosso serviço. Lembrando que esse campo ele pode ser alterado dentro do documento ou também pode ser deixado fixo. Tudo que a gente informar aqui, ele vai ser puxado automático em todos os documentos. Então, eu posso colocar aqui o remetente, o expedidor, recebedor ou destinatário. Qualquer uma dessas 4 opções, o campo ele vai ser preenchido automático. Então, ele vai puxar as informações que a gente colocou no documento. Se eu informar o remetente, ele vai puxar as informações do remetente como contratante. No caso de eu informar como outros, dentro do meu documento, ele vai abrir um campo de tomador do serviço. Aí a gente precisa cadastrar esse tomador e informar ele dentro do documento. Eu vou deixar como padrão aqui que o contratante é o remetente e você pode deixar da maneira que a sua empresa for utilizar. Aqui no modal você pode informar se é rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário. Essa informação ela pode ser informada dentro do documento, contudo, geralmente as empresas utilizam sempre o mesmo modelo de documento. Então, eu vou informar como rodoviário para sempre puxar o padrão de CTE para transporte rodoviário. No campo ao lado, a gente tem o tipo de serviço. Esse campo ele não é obrigatório informar, pode ser alterado dentro do documento, mas caso a sua empresa sempre faça o mesmo modelo, então, caso ela faça subcontratação, redespacho intermediário ou serviço normal em todos os documentos, você já pode deixar informado automático. Eu vou deixar como normal aqui. A gente tem esse campo abaixo de série do CTE, ele já puxou a série 1. Aqui a gente vai informar o último CTE emitido, então, por exemplo, independente do sistema emissor que você emitiu, você deve informar o número do último documento autorizado pela Cefaz para evitar problema fiscal. Então, se o último que você autorizou foi o número 15, você tem que informar aqui para o nosso Sistema Geral 16 e não sair da sequência que você já está seguindo na Cefaz. Eu vou deixar como 0 porque eu nunca emiti um documento antes. Bom, esses campos ao lado, o TAF e o número do registro estadual, eles são referentes ao documento de transporte de pessoas. Então, quando você ativa o modelo 67, que é o transporte de pessoas, você precisa informar o TAF e o número do registro estadual. Então, o TAF, ele é o termo de autorização de fretamento que vai ser utilizado para fretamento para fora do estado e o número do registro estadual é para dentro do estado. Mas isso é somente para o modelo 67. Como a gente está fazendo no modelo 57, que é transporte de cargas, não precisa informar esses campos aqui. Aqui abaixo a gente tem o campo de numeração manual. Esse checkbox está ligado diretamente com o último CTE emitido. Então, se eu colocar aqui que o último foi o 0 e a numeração manual estiver desativada, ele vai gerar para mim o número 1 automaticamente. Se eu deixar marcado, todas as vezes que eu for emitir um documento, vou ter que informar um número manual. Eu vou deixar desmarcado porque eu quero que gere automático. Aqui ao lado a gente tem parâmetro ativo.
Muito importante deixar marcado essa opção, porque o CTL vai puxar apenas o parâmetro que estiver ativo naquele momento. Então, se tiver 4 parâmetros feitos e os 4 estiverem desativados, ele não vai puxar nenhum no momento da emissão. Você sempre tem que voltar aqui, verificar qual o parâmetro correto para a operação e ativar, deixar sempre ativo. Aqui imprime meia folha, é no caso para quando gerar a DACT, ela ficar apenas em meia folha, não ocupando um papel inteiro. A gente pode deixar ativo aqui para ele imprimir somente meia folha ou deixar desativado para ele imprimir naquele padrão. Feito isso, é só a gente salvar, que o parâmetro ele já vai estar aqui como ativo e a gente já pode começar a emissão do documento. Para a gente criar uma tributação para o CTE, a gente vai acessar o menu lateral aqui e vir em Tributação CTE. É muito importante a gente criar essa tributação, porque quando a gente for emitir o documento, essas informações tributárias serão puxadas automaticamente conforme que a gente informou aqui. Então, para a gente criar uma tributação, a gente vai clicar em Novo e vai primeiramente escolher o modelo do CTE, se vai ser o modelo 57 ou 67, que é transporte de pessoas. Como a gente vai fazer um CTE de cargas mesmo, a gente vai selecionar 57. Aqui ele vai liberar para a gente informar o CST, que é o Código de Situação Tributária do ICMS. Como essa empresa é do Simples, eu vou marcar aqui Simples Nacional. Conforme for o da sua empresa, você vai preenchendo. Essas informações você consegue com a sua contabilidade. Aqui na descrição, você pode informar uma descrição para diferenciar essa tributação de outra. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui transporte de cargas, Simples Nacional. Para mim conseguir diferenciar, por exemplo, se eu tivesse uma tributação para transporte de pessoas e outra coisa. Informação ao fisco. Nesse campo você pode colocar qualquer informação que seja de interesse ao fisco. Então, por exemplo, se você quisesse informar que a empresa é optante pelo Simples Nacional, entre outras informações tributárias que precisa informar ao fisco, é nesse campo aqui. Em observações, você pode colocar alguma observação referente a essa tributação. Aqui logo abaixo a gente tem a porcentagem da redução de base de cálculo do ICMS. Então aqui a gente vai informar, se tiver alguma redução na base de cálculo, você vai informar a porcentagem aqui. Aqui também você pode informar a porcentagem de ICMS, a porcentagem de tributos federais. Então aqui são para empresas que destacam os impostos, que não é o caso dessa do Simples Nacional que a gente está fazendo aqui. Aqui tem um checkbox para a gente deixar um parâmetro global, então ativou ele deixa o parâmetro global e desativado ele deixa normal esse parâmetro. Aqui a gente vai ter outras abas, então em UF Origem a gente vai informar da onde vai ser iniciada essa viagem. No caso dessa empresa que é do Simples, a gente pode vincular todos os estados, tanto na origem quanto destino, porque não vai mudar a tributação de um estado para o outro. Essa tributação ela vai mudar apenas para as empresas do regime normal, que destacam o ICMS. Então a porcentagem de ICMS ele depende de um estado para o outro. Por isso que deve ser feita essa separação dos estados. No caso do Simples, a gente pode marcar todos aqui. Clicar em novo, clicar nesse quadradinho aqui e salvar, que ele vai vincular todos os estados. O F destino é a mesma coisa, a gente pode vincular todos, porque como eu disse anteriormente, ele não altera a tributação de um estado para o outro no regime do Simples. No campo de CFOP, a gente vai vincular aqui as CFOPs que possivelmente vão ser usadas nesses documentos de transporte. Então, a gente vai clicar em novo e pode marcar todos aqui e só desmarcar os que não são de prestação de serviço de transporte. Então, por exemplo, compra, venda, devolução. Prestação a gente pode deixar todos. Então, aqui, ó, venda. Venda e remessa a gente pode desmarcar. E aqui a gente pode salvar. Feito isso, então, vai ficar vinculado todas as CFOPs de prestação de serviço de transporte, todos os estados de origem e destino, e identificação vai ficar tributado como Simples Nacional para o modelo 57. A gente pode salvar e ele vai criar um registro aqui. Feito isso, quando a gente for criar o nosso documento
for inicial no CTE, a tributação já será puxada de maneira automática conforme o que foi informado aqui. Para a gente fazer esse cadastro do remetente destinatário, a gente vai acessar o menu Cadastro Geral. Lembrando que nesse menu aqui que a gente consegue cadastrar, por exemplo, tomador, motorista, proprietário de veículo, todos esses cadastros de pessoas ou empresas que a gente vai utilizar em nossos documentos. Aqui a gente já tem dois registros testes que fizemos, então um é de uma empresa e o outro é de CPF. Para a gente cadastrar um novo, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui e vamos informar então aqui o CPF ou o CNPJ. Vamos fazer um teste aqui com uma empresa. Então perceba que quando eu informo o CNPJ, o próprio sistema já me traz as informações dessa empresa. Então já me trouxe a razão social, o nome fantasia. Aqui inscrição estadual ele não trouxe e se a empresa tiver, precisa informar. Então vamos colocar aqui que essa empresa tem esse número aleatório de inscrição estadual. Se ela tiver, precisa constar, porque senão não vai autorizar um documento sem informar a inscrição estadual. Caso ela não tiver, o campo ele precisa estar em branco, então não precisa informar isento, não precisa colocar 00, só deixar em branco, porque se informar qualquer coisa dentro desse campo, a Cefaz vai considerar e vai retornar um erro que não está vinculado ao CNPJ, a inscrição que foi informada. Aqui no CEP, a gente pode ver que ao colocar o CNPJ, ele já informou aqui alguns dados do endereço. Então, sempre confirmar se é o endereço realmente dessa empresa, se não alterou o endereço. Então, CEP, rua, o número, perceba que ele puxou SN. Então, a gente vai informar aqui, por exemplo, o número 1. Tem que estar sempre informado o endereço completo da empresa. O bairro ele puxou, complemento ele também puxou, cidade, estado também, e puxou um telefone aqui. Igual o endereço, sempre verificar se é o telefone da empresa ainda. Fax não é obrigatório, celular também não, e observações também não. Esse cadastro, da maneira que está feita aqui, ele já pode ser utilizado dentro de um documento. Então, a Cefaz autoriza porque eles só exigem CNPJ, razão social, inscrição estadual para quem tem e o endereço completo. Se o endereço não estiver completo, se estiver faltando um número, por exemplo, ou ele é contribuinte e não está constando uma inscrição estadual, vai dar erro. Então, para autorizar o documento com esse destinatário, remetente ou tomador, precisa estar informado todas essas informações: CNPJ, razão social, inscrição e endereço completo. Os demais campos, eles podem ser preenchidos conforme a necessidade da empresa, mas não são cobrados para emissão de documento. Dessa maneira aqui a gente já pode salvar, que ele já vai gerar para a gente um registro aqui dessa empresa. Depois que ele já gerou o registro dessa empresa, a gente já pode utilizar nos nossos documentos. Então, a gente vai fazer a busca lá de remetente, destinatário ou tomador, ele já vai constar para a gente lá nessa lista. Para adicionarmos o certificado modelo A1 no sistema da IGS, a gente vai acessar aqui Configurações, Minha Empresa, selecionar a empresa que a gente deseja, editar. Aqui abaixo ele está marcado aqui Utiliza 3. Se eu desmarcar esse checkbox, ele me dá a opção aqui de Selecione Certificado. Clicando aqui, é só anexar o meu arquivo e informar a senha do meu certificado. Assim que eu salvar, ele já vai estar vinculado na empresa. É só salvar aqui para estar tudo certinho, você conseguir fazer a sua emissão. Também tem outra maneira que você consegue adicionar o certificado, que é pela tela de certificado digital. Então, configurações, certificado digital. Aqui a gente dá um OK na mensagem, que essa mensagem é referente ao certificado A3. A gente pode dar um OK. Aqui, clicando em novo, ele abre a mesma telinha lá do cadastro da empresa, que é só anexar o nosso arquivo, localizar ele aqui na máquina, salvar e informar a senha. Feito isso, ele já vai estar vinculado à empresa e a Cefaz já vai estar retornando em operação, você já pode fazer o envio dos seus documentos. Para o certificado A3, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo onde a gente mostra o processo de instalação e como que você vai fazer a integração do seu certificado cartão ou token com o sistema da IGS. Após a gente fazer os cadastros e os parâmetros iniciais, já podemos dar início à emissão do documento. Então, só acessar aqui a tela de emissão, vamos clicar em novo. Note que aqui algumas informações elas já vieram automáticas lá do parâmetro de CTE. Então, a primeira informação que a gente vai precisar adicionar aqui é o remetente.
Então, eu vou colocar aqui o remetente que eu cadastrei lá na tela de cadastro geral e o destinatário também. Vou colocar aqui o que eu cadastrei na tela de cadastro geral. Natureza de operação, sempre confirme com o seu contador qual vai ser o CFOP correto para cada operação que você vai fazer. Nesse caso, eu vou utilizar uma iniciada em 6, porque é uma prestação para fora do estado. Vou utilizar, então, 6357, meu produto predominante dessa carga. Vou colocar aqui que é alimento. Tipo da carga, que é uma carga seca. Aqui você vai informar se é carga seca, a granel, carga viva, etc. Valor da minha carga, eu vou colocar R$100. Unidade da carga, a gente tem que informar ali a unidade que está sendo transportado o produto. Então, por exemplo, se ele está sendo transportado em quilo, em metros cúbicos, em unidade, eu vou colocar aqui que ele está sendo transportado em unidade e a quantidade da carga aqui, que são 10 unidades. Nesse botãozinho aqui ao lado, em mais carga, é para possibilitar, por exemplo, quando tem mais de uma unidade de carga. Então, estou transportando 10 unidades de um produto e 10 quilos de outro. Então, eu posso informar aqui, entrando em mais carga. Vou clicar em novo, aqui eu posso selecionar a unidade, 10 quilos. E aqui em tipo medida eu posso escrever quilograma, né? Não é obrigatório, mas se quiser pode informar. Aí eu salvando, ele já vai ficar aqui conforme a outra unidade que eu informei. Saindo, perceba que ele já vai bloquear o campo, isso quer dizer que tem mais de uma unidade nessa carga. Aqui abaixo a gente tem os campos de tabela de frete e as relações dele com o valor de serviço e os componentes. A tabela de frete ela é usada para calcular o valor referente ao frete para determinada região. Então é possível já deixar tabelado esses valores. A gente vai acessar aqui o menu de tabela de fretes para explicar um pouquinho melhor. Aqui nessa tela a gente já tem uma tabela pré-existente, então ela é uma tabela padrão que a gente já criou para poder mostrar melhor como fica esse preenchimento. Então eu vou selecionar e editar aqui. Quando você for criar uma, você vai clicar em novo e vai abrir a mesma tela para você. Então eu vou clicar aqui em editar. Aqui a gente informou o nome dessa tabela e a gente pode informar o tipo da tabela. Como essa é uma tabela geral, uma tabela padrão que a gente vai utilizar sem informar os valores, a gente vai deixar só como frete para puxar em todos os CTS. Então aqui a gente vai informar se a gente quer um frete normal, frete por cidade, por estado ou por cliente fornecedor. Então como que vai funcionar isso? Aqui abaixo a gente vai ter algumas tarifas. Então esses valores que a gente informar aqui, se eu colocar, por exemplo, todos os valores e informar frete, ele vai puxar essa tabela em todos os meus CTS, eu vou poder utilizar. Caso seja sempre o mesmo valor, independente de estado, cidade ou cliente fornecedor. Agora, se esse frete ele variar dependendo de cidade, estado ou seu cliente, você vai marcar essa opção e colocar as informações referente àquela cidade. Então, você vai informar aqui o valor para aquela cidade e a cidade que você vai fazer o transporte. O mesmo vai acontecer em frete por estado, então você vai marcar aqui, vai informar os valores para aquele estado e adicionar os estados aqui. A gente tem até São Paulo aqui como exemplo, mas você vai adicionar, vai clicar aqui em novo, adicionar as informações, né, do seu estado, o quilo, o valor e tudo mais. Aqui voltando para a tabela, por último a gente tem a opção de cliente fornecedor, então clicando aqui a gente vai informar os valores e vai adicionar o nosso cliente fornecedor que vai ter aquela condição de frete. Aqui na aba componentes a gente pode informar componentes diferentes do que tem aqui, mas nesse caso a gente informou os mesmos por quê? Como a gente utiliza a opção frete e esse valor ele vai variar dependendo de cada cidade, estado, e a gente vai criar um padrão. Adicionando aqui em componentes, quando eu for puxar essa tabela lá dentro do meu CTE, esses componentes eles já vão ser adicionados e eu só preciso colocar o valor. Se eu colocar o valor aqui, ele já vai puxar todos os valores lá no meu CTE. Se eu colocar aqui, ele vai puxar os componentes e eu vou ter que informar o valor. Vou mostrar mais para frente como que vai funcionar esses componentes dentro do CTE. Então, aqui só esclarecendo esses campos, então, o ad valorem ele é uma porcentagem em cima do valor da nota. Então, é 5% em cima do valor da NFE.
Então, aqui, esse campo, você vai informar a porcentagem, você não vai colocar o valor. Então, se eu colocasse aqui 5%, ele ia calcular sobre o documento que eu informei dentro de CTE e ia retornar para mim esse valor. O sistema, ele efetua esse cálculo. Aqui, o GRIS, a tarifa e o valor, a gente pode informar já o valor para cada cidade. Então, feito isso, feitas essas configurações, a gente pode salvar e retornar até a tela de emissão de CTE. Aqui em rascunho vai estar salvo o meu CTE que eu estava fazendo. Aqui em componentes, se eu clicar, ele vai estar vazio. Então, eu teria que adicionar um por um todos os componentes que eu quero para informar o valor. Então, aquela tabela geral é para facilitar. Então, quando eu informo aqui a minha tabela padrão, ele já vai trazer para mim na aba componentes todos os componentes que eu informei lá na minha tabela padrão. Sendo assim, eu posso informar somente os valores e fica bem mais rápido para mim no dia a dia, no momento da emissão. Então, aqui eu posso informar. Então, como isso pode variar, eu sei que nessa viagem vão ser esses valores. Na próxima pode ser que altere, então para mim só vai ser útil colocar a descrição mesmo. Saindo aqui, ele já vai calcular para mim o valor de serviço. Aqui abaixo a gente vai ter o campo de observações, onde pode ser incluso, por exemplo, o endereço de entrega, o responsável pelo recebimento, o horário que é para ser entregue, entre outras informações que precisarem formar ali. Nessa aba aqui, por último, nós vamos ter esse botão de calculadora. Quando a gente clica nesse botãozinho, o valor do serviço ele é informado na próxima aba como valor a receber. Então, a gente clicando aqui, ele vai puxar aqui para a gente, em valor a receber, o valor que a gente informou aqui. Logo ao lado desse campo, a gente também vai ter essa opção da calculadora. Então, se tiver em branco esse campo, eu posso clicar aqui, que ele vai trazer lá da primeira aba. Outra informação que ele vai trazer ao calcular são as informações tributárias. Então, o CST que a gente informou lá na tributação do CTE, e se a gente tivesse destacado mais algum valor de imposto, ele estaria aqui. Esses primeiros campos aqui, eles são referentes aos clientes que utilizam o módulo financeiro. Então, você pode utilizar o centro de resultado, departamento, centro de custo para essa operação. Aqui abaixo a gente tem a opção de retira. Então, se eu marcar sim, eu posso informar aqui os detalhes da retirada. Então, onde a pessoa vai retirar, qual horário, com quem ela pode retirar. Todas essas informações elas vão sair no documento. Como a gente vai fazer a entrega desse produto, então eu vou deixar como não e o campo vai ficar desabilitado. Aqui abaixo, como eu já expliquei, são os tributos, então eles já puxaram automático lá da tributação do CTE. Aqui a gente tem o valor da carga averbação, então se a gente fizer a averbação desse documento, a gente vai informar o valor que foi averbado aqui. O valor a receber, ele puxou da primeira aba. Aqui ao lado a gente tem a opção integração financeira. Então, quando a gente estiver utilizando aqui, por exemplo, a CCFOP 6357, para a gente gerar um financeiro, a gente tem que ir lá no cadastro dela, onde eu mostrei aquela opção que tem gerar financeiro. Então, se tiver ativa aquela opção, esse campo ele vai estar liberado para mim fazer a integração financeira. Então, após eu lançar esse documento, vai ser gerado um título no meu financeiro, então vou gerar um contas a receber referente a esse serviço. Aqui ao lado a gente tem um botãozinho de editar tributos. Então, clicando aqui, ele me permite editar todos esses tributos que puxaram automático lá da tributação do CTE. Como esse exemplo é do Simples Nacional, então não vai destacar nada, a gente não vai mexer em nada aqui. Aqui a gente tem a opção Observações do Contribuinte, então aqui você pode adicionar as observações, clicando em Novo, pode colocar aqui. Tem informações do fisco, então se precisar informar alguma coisa de interesse ao fisco, é só informar aqui e salvar, que ele vai sair no documento. E partilha ICMS é a mesma coisa, então clicando aqui, vai abrir o campo, você vai clicar em editar e vai colocar todas essas informações referente à partilha do ICMS. Então, indo aqui para a aba de documentos, a gente vai adicionar aqui os documentos referentes aos produtos que estão sendo transportados. Então, começando aqui pela aba de NFE, aqui a gente vai adicionar a chave dessa nota fiscal. Então, a gente pode clicar em Novo e inserir aqui a chave. Eu vou colocar aqui uma teste. Ok.
Aqui no PIN a gente não precisa preencher, porque esse é um código só para os produtos que são levados até a Zona Franca de Manaus, então nesse caso a gente pode pular. Aqui tem a data prevista de entrega. Também não é um campo obrigatório, mas você pode informar se quiser. O obrigatório mesmo é só colocar a chave do produto. Então, feito isso, a gente vai salvar. Aqui acima a gente tem o checkbox de notas fiscais de múltiplos emitentes, que é o CTE globalizado. A gente vai utilizar esse campo quando informarmos mais de 5 notas de múltiplos emitentes. Então, nesse caso, como é só uma, a gente não precisa marcar nada. Aqui acima nós temos mais alguns botões, então a gente tem a opção de editar, excluir e tem esse botãozinho de importar chaves da NFE. Então, clicando aqui, a gente consegue importar as chaves que a gente tem em uma planilha. Então, eu vou abrir uma planilha aqui de exemplo. Nessa coluna da chave, eu posso copiar todas elas, voltar no sistema e colar. Feito isso, quando eu clicar em importar, ele vai trazer todas essas chaves de uma vez só. Indo aqui para a aba de NF, essa aba ela vai ser utilizada quando você tiver, por exemplo, uma nota fiscal de produtor rural, que ele segue um modelo diferente, já não é do modelo 55. Então, você vai selecionar o modelo aqui e informar todas esses campos que são diferentes, né? São diferentes das informações da nota fiscal eletrônica, então todos esses que estão como campos obrigatórios, eles devem estar preenchidos. Aqui a gente também tem a opção Outros. Essa opção vai servir quando você não tiver uma nota fiscal eletrônica e nem a nota fiscal. Então aqui você pode clicar em Novo e inserir outros tipos de documento, então uma declaração, ou até mesmo outros, e colocar aqui a descrição do tipo de documento que é. Aqui a gente tem por último a aba CTE. Essa aba ela vai ser utilizada quando o seu documento ela for de subcontratação ou de redespacho, porque aí nesse caso você precisa informar o documento que foi emitido anteriormente. Nesse caso, por exemplo, aqui a gente vai clicar em Novo e vai informar a chave do CTE. Então, se fosse de subcontratação, a empresa que me contratou teria emitido o CTE normal e eu teria que informar a chave desse CTE nesse campo e a empresa que emitiu aqui. Mas só nesses casos mesmo que eu citei. Indo aqui para a aba de emissão, a gente vai ver que a maioria dos campos eles já foram preenchidos de acordo com o cadastro da empresa, com os parâmetros, etc. Esses dois primeiros campos, eles são campos que só são obrigatórios em caso de subcontratação também, recebedor e expedidor, então não precisa preencher, mas caso você precisar ou quiser, pode colocar aqui. Em ordem de coleta, a gente tem a opção de gerar uma ordem de coleta aqui, clicando em Novo, então ele vai gerar aqui todos os dados, você vai informar a ordem da coleta e tudo mais, e pode salvar e vai deixar vinculado esse documento. Aqui em dados veículos novos, é em caso de transporte de veículo 0 km, então se for transporte de veículo zero, de caminhões cegonheira, então você vai informar aqui, você clicando aqui, pode informar a descrição desse veículo, então código da cor, descrição da cor, é bem específico para quem transporta veículos mesmo. Aqui a empresa emitente, o RNTRC, ele está puxando lá do cadastro da empresa. Lembra que a gente informou o RNTC lá no cadastro, então ele trouxe automático para cá. A chave do CTE, ele vai gerar assim que a gente salvar. Tipo de ambiente, emissão, finalidade, impressão, todas essas informações foram puxadas lá no parâmetro do CTE que a gente fez. E essas informações sobre cidade de início, término e emissão são referentes ao cadastro das empresas. Então, essa cidade de início é a cidade do cadastro do remitente, a cidade de término é a cidade do destinatário e a cidade de emissão é a cidade da nossa empresa que está emitindo. Isso aqui sempre tem que estar correto, tem que estar batendo com a prestação de serviço. Então, sempre confirme se realmente o início da prestação é na cidade do remitente, se a CFLP está batendo com essas cidades informadas aqui. Mas feito o preenchimento dessa maneira e conferido todos os campos, você já pode salvar esse documento e ele já está pronto para ser enviado para a Cefaz. Aqui acima nós temos mais alguns botões, então começando pelo botão de novo, que a gente já utilizou, é para inserir um novo documento. Editar é para a gente poder visualizar esse documento ou editar quando ele estiver normal ou inconsistente. Aqui a gente tem um botão de atualizar, para atualizar o software.
Aqui a gente tem copiar, quando a gente precisar fazer um CTE igual ou semelhante, mudando apenas algumas informações, a gente pode clicar em copiar. Aqui tem a opção de imprimir. Então, selecionando aqui imprimindo, ele vai gerar a DACT para a gente aqui. Ele aparece ainda sem valor fiscal porque não foi autorizado pela Cefaz, então ele vai ficar com essa marca d'água até o documento ser autorizado. Aqui ao lado a gente tem um botão para baixar a XML. A gente também tem a opção de enviar e-mail, quando ela estiver autorizada. A gente pode clicar aqui em enviar por e-mail. Aqui tem entrega. Esse botão ele gera um comprovante de entrega. Também, quando o documento estiver autorizado, você consegue gerar um comprovante de entrega. Esses dois botões laranjas, a gente vai ver mais para frente, são referentes aos serviços da Cefaz. É através deles que a gente vai enviar e buscar o documento. Aqui em funções, a gente tem a opção de gerar um GNRE a partir desse CTE, de fazer a verbação desse documento, assim, quando a gente faz a verbação automática, ele já puxa no manifesto de transporte. Aqui a gente tem a opção de fazer um manifesto através desse CTE. Aqui a gente tem como imprimir o contrato. Aqui é um sumário, então clicando aqui ele vai mostrar todos os valores que foram inseridos nesse CTE. Aqui gerar um romaneio a partir desse documento. Cancelar o CTE, então quando ele estiver autorizado e ainda estiver dentro do prazo de cancelamento, você pode selecionar ele e vir aqui em cancelar. Status da Cefaz é para a gente verificar se está tudo certinho, se a gente consegue enviar nossos documentos. Aqui em busca protocolo de autorização. Caso você tenha deixado um documento parado muito tempo como transmitido, ele não estiver mais buscando porque perdeu a conexão, você pode estar fazendo a busca de protocolo de autorização, que ele vai te retornar o status desse documento. E aqui em prestação de desacordo, é no caso de você ser o tomador de algum serviço e ter que fazer essa prestação em desacordo para o emitente poder cancelar ou anular aquele documento. Para a gente autorizar esse documento junto à Cefaz, a gente vai selecionar ele e clicar nesse botãozinho laranja de aviãozinho, enviar para a Cefaz. Ok, assim que ele ficar como transmitida, a gente pode selecionar e clicar aqui em buscar da Cefaz. Após o documento ser enviado e buscado da Cefaz, nós teremos o retorno que ele foi autorizado. Então, o CTE sendo autorizado pela Cefaz, ele já possui valor fiscal e pode ser impresso, feito download e fazer as demais operações que dependem dessa autorização, como a baixa do XML, enviar por e-mail, fazer um comprovante de entrega, entre outras coisas. Então, esse foi o processo de emissão do conhecimento de transporte eletrônico pela IGS. Para ter acesso a mais conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão mais vídeos e dicas que facilitarão sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.